Good morning, everyone. Bom dia a todos. I trust you all had a good night of rest. Eu espero que todos tenham tido uma boa noite de repouso. For my wife and myself, it was a very interesting night, Para minha esposa e eu, foi uma noite muito interessante, listening to the sounds of the jungle. ouvindo os sons da floresta, It's a lot different from what we hear at our home, muito diferente do que nós ouvimos em nosso lar. but we enjoyed it very much. Very peaceful, very quiet. Well, not very quiet, just very peaceful. Nós desfrutamos muito, bastante agradável, não muito quieto, mas bastante pacífico. I want to invite you to turn with me in your Bibles this morning to John chapter 8. Convido-lhes a abrir as nossas Bíblias em João capítulo 8 nessa manhã. We'll read from verses 34, 5, and 6. Versos 34, 35 e 36. Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, whosoever committeth sin is the servant of sin. todo aquele que comete pecado é servo do pecado. And the servant abideth not in the house forever, Ora, o servo não fica para sempre em casa, but the Son abideth forever. o filho fica para sempre. If the Son therefore shall make you free, Se, pois, o filho vos libertar, ye shall be free indeed. verdadeiramente sereis livres. That is such a beautiful and powerful text of Scripture. Esse é um texto bonito e poderoso nas Escrituras. But I think many times Christians misunderstand it. Mas eu acredito que muitas vezes os cristãos mal compreendem. I was asked at one point by a very prominent Seventh-day Adventist from Andrews University Uma vez me foi perguntado por um adventista do sétimo dia muito preeminente da Andrews University. to share my testimony for his website. For his website. Ele pediu que eu compartilhasse o meu testemunho no seu website. But he asked me repeatedly, Mas ele me perguntava repetidamente, when you became a Christian, quando você se tornou um cristão? were all of your past desires removed instantly? Foram todos os seus desejos passados removidos instantaneamente? Were you removed from your tendencies and your temptations? Foram-lhe tiradas todas as suas tendências e tentações? And I said no. E eu disse não. He kept after me to explain that God just took everything away. Ele insistia que eu explicasse que Deus tirou tudo de mim de uma vez. But God didn't just take everything away from me. Mas Deus não tirou tudo de mim de uma vez. I don't think that's what the text means. Eu não acho que é isso que o texto significa. But it is a common belief among some Christians Mas é uma crença comum entre alguns cristãos that if a person ever faces temptation in the area from which he has been delivered, que uma pessoa que sempre ela sofre tentação da área que ela foi liberta, then he's still really the same. então essa pessoa ainda é a mesma. The same orientation, Mesma orientação, not really changed. não transformado de fato. I have one of our church elders back home tells his story. Um dos nossos anciãos da nossa igreja em casa, ele conta a sua história. He had a very difficult time with cigarettes. Ele teve um período muito difícil de sua vida com cigarros. When he became a Christian, he wanted to stop smoking. E quando ele se tornou cristão, ele queria parar de fumar. But he was in bondage to cigarettes. Mas ele estava sob a escravidão do cigarro. And he prayed that the Lord would just take it away. E ele orava para que o Senhor tirasse isso dele. And one day, driving down the road, E um dia, dirigindo pela estrada, he took his cigarettes and he threw them out the window. ele pegou os seus cigarros e lançou para fora da janela. And then he pulled out his lighter and he threw it out the window. E pegou o isqueiro também e jogou fora. In America, we would call him a litter bug. You know litter bug? Na América, nós chamaríamos de... A litter bug is someone who throws trash out on the road. Ok. É uma expressão usada para alguém que fica jogando coisas pela janela do carro. He says from that day on, he never had a desire to smoke. Ele disse que nesse dia em diante ele nunca teve
desejo de fumar mais. The Lord just took it away. O Senhor tirou dele. I said, Jim, that's not fair. Eu disse, Jim, isso não é justo. I was joking with him. Eu estava brincando com ele. I said, it didn't happen that way with me. Eu disse, isso não aconteceu comigo. I struggled to give up cigarettes. Eu lutei para desistir dos cigarros. And I quit smoking many, many times. E eu parei de fumar várias vezes, But I always went back. mas sempre voltava. It was a terrible struggle for me. Para mim foi uma luta terrível. He said, well, that's all right. Ele disse, tá, tudo bem. My wife still dreams about smoking. Minha esposa ainda sonha com fumar, But you know, neither one of them smoke. mas nenhum dos dois fumam. They both have victory. Ambos foram vitoriosos. The Lord evidently just took his habit away, O Senhor tirou o seu hábito, and I praise the Lord for that. e eu louvo a Deus por isso. But his wife had to struggle like I had to struggle. Mas a sua esposa tinha que lutar como eu tive que lutar. But I praise the Lord for her too, Mas eu louvo ao Senhor por ela também, because she has freedom also. porque ela também estava livre. Have any of you here ever had such an experience where the Lord just took something away? Alguém aqui já teve uma experiência como essa, em que o Senhor tirou aquilo de você? If that happens, that's wonderful. Se isso aconteceu, isso é maravilhoso. But it does not always happen that way. Mas nem sempre isso acontece dessa forma. And I cannot explain why. E eu não posso explicar por quê. But I do know that freedom is available either way. Mas eu sei que a liberdade está disponível de ambas as formas. You know, we read in 2 Peter 2, verses 19 to 22. Nós lemos em 2 Pedro 2, versos 19 a 22, About those who were once entangled in sin. sobre aqueles que estão lutando contra o pecado. If, Ou melhor, presos no pecado. if they become involved again, the end will be worse for them than the beginning. Se eles se envolvem novamente, o fim será pior do que o princípio. It's for this reason that we know we need to steer clear of those situations that would lead us back into that sin. Então é por essa razão que nós devemos estar precavidos de evitarmos as situações que poderiam nos conduzir àquela condição. We can all go forward in newness of life. Todos nós podemos avançar em novidade de vida. We can develop new motives, Podemos desenvolver novas motivações, new tastes, novos gostos and new e tendencies. novas tendências. In 2 Corinthians 5:17, Em 2 Coríntios 5:17, we read, therefore, if any man be in Christ, he lemos is a que new creature. se alguém está em Cristo, é nova criatura. Old things are passed away. Todas as coisas se passaram Behold, all things are become new. e eis que tudo se faz novo. So we really can have new motives, tastes, and tendencies. Então nós podemos ter novas motivações, tendências e gostos. Now, for some people, the concept of free indeed would be like that of our church elder Jim. E para algumas pessoas, o conceito de livre, de fato, seria como o que aconteceu com o ancião Jim, Where a certain propensity is just taken away. em que certas propensões são simplesmente tiradas da pessoa. But in my situation, it was not so. Mas em minha situação não foi assim. My life of bondage and self-destructive behavior, overcoming that was a fierce struggle for me. A minha vida para vencer o meu comportamento de autodestruição foi uma luta. I came close to losing my life in that struggle. Eu cheguei perto de perder a minha própria vida nessa luta. I was almost killed by my partner Eu fui quase assassinado pelo meu companheiro. as he turned on me with the vengeance of 7 demons. E, ao vir a mim com a vingança de 7 demônios. He was so devastated when I told him that I was leaving and following Jesus. Ele ficou devastado quando eu disse que eu estava deixando para seguir Jesus. Now, earlier in another experience,
E antes disso, em uma outra experiência, I had prayed that the Lord would just take this thing away from me. eu tinha orado para que o Senhor tirasse isso de mim. If He would end my relationship with this person, then I would go straight and I would never go that way again. Que se Ele tirasse a minha relação com aquela pessoa, eu então avançaria e nunca mais faria aquilo de novo. Well, that relationship came to an end. E aquela relação veio ao fim. Within 2 weeks, I was looking for another relationship. E dentro de 2 semanas eu estava procurando outro relacionamento. I did not keep my promise to the Lord. Eu não mantive a minha promessa ao Senhor. And so, years later, as I was under great conviction and trying to come back to the Lord, Então, anos mais tarde, quando eu estava sob grande convicção, tentando retornar ao Senhor, I made the same bargain with the Lord again. eu fiz a mesma barganha com o Senhor. I said, Lord, if you will just end this relationship, if you will bring it to an end, I will go straight. E eu disse, Senhor, se o Senhor acabar com esse relacionamento, eu irei segui-lo. He did not end it. Ele não acabou. It was very difficult for me. Foi muito difícil para mim. I had to bring it to a conclusion myself. Eu tive que trazer a um fim por Of mim course, mesmo. I had the Lord with me to give me strength, É claro, eu tinha o Senhor comigo para dar-me forças. but I had to go through a great struggle. Mas eu tive que passar por uma forte luta. You know, apparently God does work in different ways for different people for different reasons. Aparentemente, Deus trabalha com diferentes pessoas de diferentes maneiras por diferentes razões. I suppose the Lord allowed me to go through this fierce struggle for a reason. Eu suponho que Deus me permitiu passar por essa luta por uma razão. Perhaps to give me added strength for what was coming in my ministry, my future ministry. Talvez para me dar força adicional para o que viria no meu futuro ministério. I have had to deal with much opposition in ministry over the past 21 years. Eu tive que lidar com muita oposição no meu ministério durante os últimos 21 anos. And I truly believe that the struggle that I went through strengthened me for the struggles that I have been through later. E eu acredito piamente que as lutas que eu passei nessa época para vencer foram o que me prepararam para passar pelas lutas que viriam. But you know, whether the Lord takes something away from you immediately, Mas mesmo que o Senhor tire algo de você imediatamente, or He allows you to struggle with that issue, ou que permita que lute contra aquele He assunto, still expects the very same result from each one of us. mas Ele ainda, em ambos os casos, espera os mesmos resultados de nós. Cheerful, joyful, loving, trusting obedience. Obediência amável, confiante e grata e feliz. Our obedience is not to earn us salvation, Nossa obediência não é para ganhar a salvação, but it is the result of our salvation. mas é o resultado de nossa salvação. Matthew 1:21 tells us, Mateus 21 diz: Thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. será chamado Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Sin is the transgression of the law. Sim, o pecado é a transgressão da lei. Sin is disobedience. Pecado é desobediência. If Jesus saves us from disobedience, Se Jesus nos salva da desobediência, as is promised, como foi prometido, then our obedience is the result of our salvation. então a nossa obediência é o resultado desse libertamento. It does not earn us salvation. Não nos garante salvação, não é que ganhamos a salvação, It's just the natural result of being saved from disobedience. é o resultado natural de ser liberto da desobediência. In Romans 12, verse 1, Romanos 12, verso 1, we read from the words of Paul, lemos as palavras de Paulo: I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, that ye present your bodies a living sacrifice, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, holy, santo acceptable unto God, e aceitável a Deus, which is your reasonable service. que é o seu serviço racional. Remember, God says, come now, let us reason together. Lembre-se que Deus diz: vem,
vinde e arrazoemos. Everything he asks of us is reasonable. Tudo que ele pede de nós é razoável. It is through Jesus' strength, his grace, É pela força de Jesus, por sua graça, through his divine transforming power, através do seu poder transformador divino, that we are able to give acceptable obedience to God. que somos capazes a dar uma obediência aceitável a Deus. So what does it mean to be free indeed? Então, o que significa ser livre de fato? If the Son sets you free, you will be free indeed. Se o Filho, como disse lá na passagem, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. First, let's look at what it does not mean to be free indeed. Primeiro, vamos olhar o que não significa verdadeiramente ser livre. When I turned away from my gay life 21 years ago, Quando eu me desviei da minha vida homossexual 21 anos atrás, do you think I was free from temptation? vocês acham que eu estava livre da tentação? Free indeed does not mean free from temptation. Livre verdadeiramente não significa livre da tentação. Does Jesus promise anywhere to remove temptation from us? Jesus prometeu em algum lugar remover a tentação de nós? No. Não. Now, when I accepted Jesus 21 years ago, Quando eu aceitei Jesus 21 anos atrás, I went through a period of great temptation eu passei por um período de grande tentação to give up and go back. Para desistir e voltar atrás. But you know, the Bible gives us the ability, the promises that we need, Mas saibam que a Bíblia nos dá as promessas que precisamos so we can turn our back on that temptation. para que possamos resistir contra aquela tentação. I like to tell people that I was baptized 21 years ago, Eu gosto de dizer às pessoas que eu fui batizado 21 anos atrás, but Satan wasn't. mas Satanás não foi. So Satan continues to do what he does best. Então Satanás continua a fazer o que ele faz de melhor. He is the tempter. Ele é o tentador. Free indeed does not mean that Satan stops doing what he does. Então livre verdadeiramente não significa que Satanás para de fazer o que ele faz. Free indeed means that we stop yielding to him. Livre verdadeiramente significa que nós deixamos de nos render às suas tentações. I continued to face temptation, Eu continuei a enfrentar tentações, but I found great comfort in Hebrews chapter 4 verse 15. mas eu encontrei grande conforto em Hebreus capítulo 4, versículo 15, Where I read that Jesus himself was tempted in all points like as me, onde eu leio que Jesus mesmo foi tentado em todas as coisas como eu, yet without sin. mas sem pecado. This is so important, young people, to understand. Jovens, isso é tão importante de se compreender. Temptation is not sin, Tentação não é pecado, because we read Jesus was tempted, porque nós lemos que Jesus foi tentado, but he never sinned. mas nunca pecou. In my youth, I was terribly discouraged by temptation. Em minha juventude, eu fui terrivelmente desanimado pela tentação. I felt corrupted by the nature of my temptations. Eu me sentia corrompido pela natureza das tentações que eu sofria. I did not understand Eu não that I could compreendia. be pure in the midst of temptation. Eu não compreendia que eu poderia estar puro em meio a uma tentação. Yes, Jesus was also tempted. Sim, Jesus foi tentado. Was it easy for me to turn my back on my old life and walk away? Foi fácil para mim dar as costas à minha antiga vida e deixá-la? No, it wasn't. Não, não foi. I already told you it was a fierce struggle for me. Eu já lhes disse que foi uma luta terrível para mim. But I learned in Hebrews chapter 2 that that's okay. Mas eu aprendi em Hebreus capítulo 2 que é assim mesmo. Hebrews 2 verse 18 tells us that Jesus himself suffered being tempted. Em Hebreus capítulo 2, 18, diz que Jesus mesmo sofreu sendo tentado, padeceu. That means that Jesus also struggled with temptation. E isso significa que Jesus também não só foi tentado, mas lutou contra a tentação. So it's okay if you have a struggle. Então está bem se você tem que lutar.
Struggle makes you strong. Lutas tornam-lhes mais fortes. Any of you who have ever done vigorous exercise know that it makes you strong. Todos aqueles que já passaram que já fizeram exercício vigoroso sabem que o exercício torna você mais forte. So this may be why the Lord allows some of us to really struggle E in our temptations. essa deve ser uma das razões de por que o Senhor permite que passemos por várias lutas quando sob tentação. It gives us greater and greater strength for something bigger that may be coming. E nos dá força maior e maior para algo que pode estar vindo que seja pior. Now, how fierce might we expect the struggle to be? How difficult might that struggle be? E quão difíceis podem ser essas lutas? Well, again, we turn to that beautiful book of Hebrews, Novamente, podemos nos voltar ao lindo livro de Hebreus, chapter 12, capítulo 12, verses 3 and 4. versículos 3 e 4. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ye have not yet resisted unto blood, striving against sin. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. This tells us that Jesus struggled with sin to the point of death. Isso nos está dizendo que Jesus lutou contra o pecado ao ponto da morte. I should say he struggled with temptation Ele lutou contra a tentação, against sin. não contra o pecado. Tentação contra o pecado. To his last breath on the cross, Jesus struggled with temptation. Até o seu último suspiro na cruz, Jesus lutou contra tentações. And yet he chose to die rather than to give in. Mas ele preferiu morrer do que ceder à tentação. Has anyone else ever done that? Alguém mais já passou por isso aqui? Yes. Sim. Millions of people have given their lives rather than to disobey God. Milhões de pessoas já deram as suas vidas ao invés de preferir desobedecer a Deus. If you study the history of the Christian church, you will see Se vocês estudarem a história da igreja cristã, vocês perceberão. just like Jesus, Da mesma forma como Jesus, millions and millions of people chose to die rather than to compromise their belief. milhões e milhões de pessoas preferiram morrer do que transigir com as suas crenças. So, it is okay to be tempted. Então, está tudo bem se você é tentado, It is okay to struggle with temptation. está tudo bem dever lutar contra tentações. And some of us may have to struggle with temptation till the day we die. E alguns de nós ainda teremos que lutar contra a tentação até a morte. In fact, we all will be struggling with temptation of one kind or another until the very end. E, de fato, todos nós estaremos lutando contra a tentação de uma maneira ou de outra até o fim. As long as Satan is alive, there will be temptation. Enquanto Satanás estiver solto e vivo, haverá tentação. But yet we can still be free. Mas ainda podemos ser livres. How can that be? Como pode ser isso? Well, let's look at one more thing. What else that free indeed does not mean. Vamos ver mais uma coisa que não é ser livre verdadeiramente. And I kind of mentioned it already. Eu já meio que mencionei. And that is that free indeed does not mean that the devil stops tempting. Que não significa estar livre verdadeiramente que o diabo deixa de fazer o seu Our trabalho. freedom does not prevent him from doing his work. Nossa liberdade não evita que ele faça a sua obra. How far will Satan go? Quão longe irá Satanás? 2 Corinthians chapter 11, 2 Coríntios capítulo 11, in verses 13 to 15. versículos 13 a 15. And I'll just quote a part of it. Vou citar somente uma parte. Satan himself is transformed into an angel of light. O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz.
Light represents truth. Luz representa a verdade. Satan and his ministers will profess to be teaching and preaching truth. Satanás e seus ministros estarão professando, estarão ensinando a verdade. And they will deceive many as ministers of righteousness. E eles enganarão a muitos como ministros de justiça. Because they will present a form of godliness denying the power thereof. Porque estão apresentando uma forma de piedade negando sua eficácia, seu poder. Free indeed means that the tempted one changes. Livre verdadeiramente significa que aquele que é tentado muda. The tempted is set free. A pessoa que é tentada é libertada. The tempted, that's you and me. Nós, você e eu, os tentados, We change our attitudes and behavior in the face of all of Satan's efforts. mudamos nossa atitude e comportamento diante de todos os esforços satânicos. So now let's look at what free indeed means. Então vamos ver o que significa ser livre verdadeiramente. Free indeed. What does it look like? O que parece ser uma pessoa livre verdadeiramente? First of all, I think it means that you recognize your need of your Savior. Em primeiro lugar, é o reconhecimento da necessidade do Salvador. And we know that by observing Him, there is a way out. E nós sabemos que ao observá-lo existe uma saída. Free indeed means that we know that we can be victorious. Livre verdadeiramente é quando sabemos que podemos ser vitoriosos. Number 2, free indeed means that you learn to hate your sin. Número 2, livre verdadeiramente é quando você chega a odiar o seu pecado. In Genesis 3, verse 15, Em Gênesis 3, verso 15, God promised, I will put enmity between thee and the woman, between thy seed and her seed. Deus promete que Ele porá inimizade entre ti e a mulher, entre tua semente e a sua semente. In essence, He's saying, I will put hatred in the hearts of my people for sin. E em essência Ele está dizendo, eu colocarei ódio no coração do meu povo contra o pecado. You see, you have to learn to hate sin in order for Jesus to take it from you. E você tem que então aprender a odiar o pecado para que Jesus possa tirar de você. But sin is attractive. Mas o pecado é atrativo. People sin because it's something that they're drawn to. It's something that tastes good or looks good or feels good. As pessoas pecam porque é algo que os atraem, que apelam para eles, se sentem bem, gostam. Is it possible to learn to hate something that you really like? E é possível então passar a odiar algo que você gosta realmente? Yes, because we have to understand how it affects Jesus. So we hate it even though it attracts us. Sim, porque nós devemos entender como isso afeta Jesus e então nós passamos a odiar aquilo que nos atrai. Let me ask it another way. Deixa eu me perguntar de outra forma. Is it possible to love things that you really hate? É possível amar coisas que você odeia? Yes. Sim. You think of addictions. Você pensa, por exemplo, em vícios. People learn to hate heroin and nicotine and caffeine and all of those things. As pessoas passam a odiar, por exemplo, a heroína ou nicotina e todas essas coisas. Even though they're addicted, they hate it. Mesmo que estejam viciados, eles odeiam. Well, hating your sin is a step towards becoming free. Odiar o seu pecado é um passo em direção a estar verdadeiramente livre. We have to, number 3, acknowledge our need of our Savior from sin. Número 3, reconhecer nossa necessidade de nosso Salvador. In Jeremiah chapter 3, Em Jeremias capítulo 3, if you read the whole chapter, this is the summary. se você ler todo o capítulo, esse é o resumo dele. Only acknowledge thine iniquity, Apenas reconheça tua iniquidade, and I will heal your backsliding. e eu irei curar a sua queda. We come to Jesus in our addiction, in our bondage. Nós vamos a Jesus em nossos vícios, em nossa escravidão. And we tell him, we acknowledge that this is a sin issue. E nós
dizemos a ele reconhecendo que isso é uma questão de pecado. Now, in the situation of homosexuality, Então, na situação, por exemplo, do homossexualismo, you will hear many times people referring to it as an acceptable alternative lifestyle. vocês vão ouvir muitas vezes pessoas se referir ao homossexualismo como um estilo de vida, uma alternativa de estilo de vida aceitável. As long as we look at it that way, then we stay in bondage. Enquanto olhamos para isso dessa forma, então permanecemos em escravidão. Jesus didn't come to save us from what is acceptable. Jesus não veio para nos salvar daquilo que é aceitável. He wants us to stop making excuses. Ele quer que deixemos de dar desculpas. He says, only acknowledge thine iniquity. Ele diz, somente reconheça a tua iniquidade. You know, when I came to finally acknowledge to God that I'm dealing with a sin issue here, Quando eu cheguei ao ponto de reconhecer a Deus que eu estava lidando com uma questão de pecado, I was then able, by God's grace, eu fui to turn and habilitado, walk away. pela graça de Deus, a me voltar e me desviar disso. I applied God's remedy for sin, Eu apliquei o remédio de Deus para o pecado. and I was able to walk away. E eu fui capaz, então, de me desviar dele. To be free indeed means that you know where to go for help. Estar livre verdadeiramente significa que você sabe onde buscar a ajuda. Jesus says, come unto me, Jesus disse, vinde a mim, all ye that are heavy laden. todos vós que estão I will sobrecarregados. give you rest. Eu vos darei descanso. You know, we may be in bondage to Satan, Podemos estar sob escravidão de Satanás. and we feel we just cannot get free. E sentimos que não podemos nos libertar. I don't know whether you've ever seen this in Brazil, Eu não sei se vocês já viram isso aqui no Brasil, but maybe you can picture it. mas talvez vocês possam imaginar. Have you ever seen an elephant that was chained to a stake in the ground? You know, Chained. a chain around his ankle. Vocês já viram um elefante que foi acorrentado a algo no solo? And as long as that elephant chooses to walk in a circle, he's free. E se esse elefante resolve andar em círculos preso a essa corrente, ele está livre. And Satan does that with us, with our bondage. Satanás faz parecido conosco em nossa escravidão. He makes us feel like we're free. Ele faz nos sentir que estamos livres. But when we want to walk away, we get yanked back. Mas quando tentamos sair e andar mais longe, nós somos recuados. But when Jesus says, come unto me, Mas quando Jesus diz, vinde a mim, and we walk towards Jesus, e nós nos dirigimos a Jesus, Satan is not able to hold us back. Satanás não é capaz de nos reter. Jesus' call is greater than Satan's bondage. O chamado de Jesus é maior do que a corrente de Satanás. So, it is important for us to know where to go for help. Então é importante nós sabermos onde buscar o auxílio. There are many people who want to get free from, say, the gay lifestyle Há muitas pessoas que querem se libertar do estilo de vida homossexual because it causes pain, porque causa dor, heartache, and heartbreak, dor no coração, coração partido, shame, vergonha, and they try to go straight but not through Jesus. e eles querem lidar com aquilo, mas não através de Jesus. The Bible tells us there's no other name under heaven given among men whereby we must be saved. E a Bíblia diz que não existe nenhum outro nome dado entre os homens através do qual devemos ser salvos. So people that are trying to get free from these addictions without going through Jesus, I say, are never truly free. Então, as pessoas que tentam lidar com seus vícios, seus problemas, sem ir a Jesus, eu digo, eles não são verdadeiramente livres. But in 2 Peter chapter 2, we read that the Lord knows how to deliver the godly out of temptations. Mas nós lemos em 2 Pedro capítulo 2 que Deus sabe como livrar aqueles que o buscam da tentação. I heard a story once of a man who had given his heart to Jesus. Ouvi uma história de um homem certa vez que entregou seu coração a Jesus. And he had been he was very heavily involved in drug addiction prior to that. E ele estava
muito envolvido em vício, em drogas, antes de sua entrega. He was on the subway train, like in New York City. Ele estava no metrô, como na cidade de Nova York, This one day, as he was approaching his exit, e ao se aproximar de onde ia descer, well, he was approaching the exit where he used to get off to get his drugs. na verdade ele estava se aproximando da parada onde ele costumava descer para comprar drogas. And he, all of a sudden, felt a very strong urge to get off and get drugs. E de repente ele sentiu um apelo muito forte em si de descer e comprar drogas. But he was now a Christian. Mas agora ele era um cristão. He didn't use drugs anymore. Ele não usava mais drogas. But the temptation came up on him with a vengeance. Mas a tentação veio sobre ele como que por vingança. And every time the train stopped as he was getting closer, he got more and more stressed. E cada vez que o metrô parava, ao se aproximar, ele ficava cada vez mais sob estresse. And finally the train came to a stop at the station where he normally used to go get drugs. E finalmente o trem parou onde normalmente ele descia para comprar suas drogas. He jumped up from his seat. E ele pulou da sua cadeira, He pointed to heaven ele apontou o dedo para o céu and he said, "Lord, you have a problem here." e ele disse: Senhor, você tem um problema aqui. Do you see what he was doing? Vocês viram o que ele estava fazendo? He took his problem and he gave it to the Lord. Ele pegou o seu problema e entregou ao Senhor. He then sat down E então ele se sentou and the train went on. e o trem prosseguiu. You see, the Bible says the Lord knows how to deliver the godly out of temptation. Então Deus sabe como livrar os piedosos da tentação. Free indeed means that you are able to go and ask for the help that you need. Livre verdadeiramente é você ser capaz de ir em busca de ajuda e consegui-la. You know the text in Matthew 7, Vocês conhecem o texto em Mateus 7, where Jesus says, "Ask, seek, and knock." em que Jesus diz: Pedi, batei e buscai. If you need God's help, go for it. Se você precisa da ajuda de Deus, avance, vá adiante. He tells us to actually come boldly under the throne of grace. Ele nos diz para virmos firmemente para o trono da graça. Now you remember from last night the definition of grace, correct? Você se lembra da definição de graça de ontem à noite, certo? From the Greek dictionary. Do dicionário grego. I hope over this weekend that you will really lock that into your minds. E eu espero que durante esse fim de semana vocês possam colocar isso na sua mente. Grace is the divine influence working upon the heart and then reflecting in the life. Graça é a influência divina trabalhando no coração e refletindo na vida. And so if you are free indeed, you are free to ask for grace anytime you need it. Então, se você é livre verdadeiramente, você é livre para pedir graça todo momento que você precisa. And number 6, you believe that you have that answer. E número 6, você deve crer que você tem essa resposta. Já Believe obteve a that you resposta. have salvation from sin. Crer que você recebeu salvação do pecado. Because Jesus promises, "My grace is sufficient for you." Porque Jesus prometeu, minha graça te basta. Remember the jailer of Philippi, Lembrem-se do carcereiro de Filipos. when he asked, "What must I do to be saved?" Quando perguntou, o que devo fazer para ser salvo? And Paul said, "Believe on the Lord Jesus Christ." E Paulo disse, crê no Senhor Jesus Cristo. Believe on the great I am, Creia no grande eu sou, the self-existent one, aquele que existe por si mesmo, anointed to be your personal savior from sin, ungido para ser o seu salvador pessoal do pecado, and you shall be saved e será salvo from sin. do pecado. You know, in Review and Herald, August 1, 1893, E na Review and Herald de 1 de agosto de 1893, Ellen White says that through all ages and in all nations,
those who believe that Jesus can and will save them personally from sin, Ela diz que a todas as eras e a todas as nações, que todos aqueles que creem que Jesus irá libertá-los do pecado, these are the elect and chosen of God, esses são os eleitos e escolhidos de Deus, His peculiar treasure. seu tesouro peculiar. Isn't that a beautiful statement? Não é uma declaração linda? What does it mean to be a peculiar treasure? Então, o que significa ser um povo peculiar, um tesouro peculiar? Have you ever seen a jeweler with that magnifying lens on his glasses? Vocês já viram um joalheiro com aquela lente de aumento em seu óculos? Have you seen him looking at a peculiar treasure? Já o viram procurar por um tesouro peculiar? Picture Jesus this way. Imaginem Jesus dessa forma. He places you in the palm of his hand. Ele coloca você na palma da sua mão He zeroes in on you. He concentrates on you. e ele se enfoca ali em você He looks for every defect of character. e ele procura ali todo defeito de caráter. And like the jeweler, E como o joalheiro, he cuts, ele corta, he polishes, ele pole and he works on that gem e ele trabalha naquela gema until it is perfect. até que seja perfeita. That is a dangerous word in Yes. Christianity today. Essa é uma palavra muito perigosa no cristianismo hoje, But perfeito. isn't that what Jesus wants to do? Mas não é o que Jesus quer fazer? He wants us to perfectly reflect his character. Ele quer que nós reflitamos perfeitamente o seu And caráter. those who believe he can do this E aqueles que creem que ele pode fazer isso are the elect and chosen of God, são os eleitos e escolhidos de Deus. his peculiar treasure. Seu tesouro peculiar. They obey his call. Eles obedecem o seu chamado. They come out from the world Eles saem do mundo and they separate themselves from every unclean thought and unholy practice. e se separam de todo pensamento e prática impuro. So, it is very important for us to believe that Jesus can and will set us free. Então é muito importante crermos que Jesus pode e nos livra And then we verdadeiramente. act upon that belief. E nós devemos agir baseados nessa crença. We are born again to newness of life, Nascemos de novo para novidade de vida and we go forward in a new direction. e avançamos em uma nova direção. We trust him and we obey him. Confiamos nele e obedecemos a ele. We act out our belief. E agimos sobre a nossa crença. A person who is free indeed, Uma pessoa então que é livre verdadeiramente, and this is the last point, e esse é o último ponto, has strength to live the victorious life. tem força para viver a vida vitoriosa. A person who is free indeed Uma has strength to be an overcomer. Uma pessoa que é livre verdadeiramente tem força para ser um vitorioso. I quoted Ellen White saying that we come out from the world and separate ourselves. Eu citei ontem Ellen White que diz que nós saímos do mundo e nos separamos dele From every unclean thought and unholy practice. e nos separamos de todas as práticas e pensamentos impuros. Well, let's look at what 2 Corinthians chapter 6 tells us. Vamos ver o que 2 Coríntios capítulo 6, Verses Nos 17 and 18. versículos 17 e 18. Wherefore come out from among them and be ye separate, saith the Lord. Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. And touch not the unclean thing, E não toqueis nada imundo, and I will receive you. e eu vos receberei. Isn't that just what Ellen White was saying? Não é exatamente o que Ellen White estava dizendo? He goes on to say, and will be a father unto you, E continua dizendo, e eu serei para vós pai, and ye shall be my sons and daughters. e vós sereis para mim filhos e filhas. Says whom? Diz quem? The Lord Almighty. O Senhor o quê? Free Todo-Poderoso. indeed. Livre verdadeiramente. Revelation 21 verse 7. Apocalipse 21, verso 7. He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Aquele que vencer herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus e ele será meu filho. And now John chapter 1. E João capítulo 1,
John chapter 1 is that passage that says that Jesus came unto his own did not receive him. João capítulo 1, aquela passagem que diz que ele veio para o que era seu e os seu não os receberam. But verse 12 tells us, Mas o versículo 12 nos diz, but as many as did receive him. mas a todos quantos o receberam, See, there were some who did. então houve alguns que o receberam, It's always a few, isn't it? são sempre poucos, não é? The masses reject Jesus. As massas sempre rejeitam Jesus. God works in a mighty way through a few. Jesus trabalha de forma poderosa através de uns poucos. And as many as did receive him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. So, young people, if you receive Jesus, Então, jovens, se vocês recebem Jesus, he promises to give you the power, Ele promete dar-lhes o poder, the grace, a graça, this transforming power esse poder transformador to become a son of God, para se tornar filho de Deus, to fit in with his royal family. para se preparar, adaptar para a família real. But you must believe on his name, Mas você deve crer em seu nome, Lord Jesus Christ, o Senhor Jesus Cristo, the eternal one, o Eterno, anointed to be your personal savior from sin. ungido para ser o seu salvador pessoal do seu pecado, Free indeed. livre verdadeiramente. Satan has no longer power over you. Satanás não tem mais poder sobre você. He may try to lure you and entice you. Ele pode tentar tentá-lo, iludi-lo, He may try to deceive you, pode tentar enganá-lo, but he cannot force you. mas não pode forçá-lo. You are free to say no. Você é livre para dizer You não. are free to turn and walk away. É livre para se voltar com You are free as to costas para stay ele. away. E é livre para permanecer longe. You are free to live in newness of life. Livre para viver uma novidade de vida. When the Son sets you free, Quando o Filho te libertar, you are free indeed. verdadeiramente serás livre. Amen. Amém. Okay, let us close with prayer, shall we? Vamos então encerrar com oração. Our Heavenly Father, this morning we are truly grateful for all of your exceeding great and precious promises. Nessa manhã, Pai Celestial, estamos verdadeiramente gratos por suas preciosas promessas. We are so thankful that in accepting Jesus, we can walk in newness of life. Estamos gratos porque, aceitando Jesus, podemos viver uma novidade de vida. We can starve that old side of ourselves. Podemos matar de fome aquele outro lado de nós mesmos. We can feed the new Podemos alimentar o novo. and therefore become strong in our relationship with you. E então nos fortalecermos em nosso relacionamento contigo. We are thankful for your promise Estamos gratos por suas promessas. that when the will of man cooperates with the will of God, that it becomes omnipotent. Em que quando o poder de Deus unido à fraqueza do homem, ele se torna onipotente. As we stay connected with you, Satan remains defeated. E ao estarmos conectados contigo, Satanás permanece derrotado. We are thankful for this promise Estamos gratos por essa promessa, that when the Son sets us free, Quando- we are free indeed. de que quando o Filho nos liberta, somos verdadeiramente livres. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém.